Fala galera, Hunter conversando com vocês aqui mais uma vez. Vamos realizar hoje o exercício de número 31 do Bcrowd na modalidade iniciante. Exercício 1047, tempo de jogo com minutos. E é bem semelhante ao exercício anterior, praticamente é o mesmo. O acréscimo que a gente vai ter que fazer aqui é justamente dizer quantos minutos se passaram no jogo. Então, o enunciado diz que a gente tem que ler a hora inicial, minuto inicial, hora final e minuto final de um jogo, e a seguir calcular a duração desse mesmo jogo, com a observação de que a duração mínima do jogo é de 1 minuto e a duração máxima é de 24 horas. Então haverá aí uma entrada de 4 números inteiros, ok? E a saída precisa ser justamente essa. Então, sem mais delongas, vamos entrar aqui na construção do código e o primeiro passo é justamente criar as variáveis de entrada com a função split. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada entradas para receber as entradas, né? Evidentemente, ela vai receber este input juntamente com a função split. Se não está entendendo o que eu estou dizendo, volte nas aulas anteriores aí no card interativo e verifique as explicações, está tudo lá, beleza? Em seguida eu vou criar aqui 4 variáveis, ok? Para receber as entradas colocadas aí na variável no vetor entradas. Então a primeira delas é justamente a hora inicial, ok? Porque o primeiro dado corresponde à hora inicial, o segundo dado corresponde ao minuto inicial, o terceiro dado colocado corresponde à hora final, ok? E o quarto dado corresponde ao minuto final, tranquilo? E todas estas variáveis aqui irão receber os valores colocados no vetor entradas. Em seguida a gente vai, como sempre, realizar a conversão dos tipos primitivos aqui. Então no caso eu pego o vetor entradas e ele vai ser convertido, o valor que está no índice 0 vai ser convertido aí para inteiro, tranquilo? E vai ser posto aí na variável HI, que é a hora inicial, e assim sucessivamente, tranquilo? Inteiro, entradas no seu vetor 1, ok? HF, inteiro, entradas, vetor 2 e por último MF, que é minuto final, vai ter aí, vai receber o vetor 3 convertido para inteiro. O passo seguinte é criar uma cadeia de ifs para determinar a quantidade de horas e minutos que se passaram. E aqui a gente tem que esclarecer algumas coisas, né? Os dados que vão me ser fornecidos aqui, eles podem se encaixar em 3 casos, tranquilo? Tanto na questão dos dados de horas, quanto na questão dos dados de minutos. A hora inicial pode ser menor do que a hora final, a hora inicial pode ser maior do que a hora final e a hora inicial pode ser igual à hora final, tranquilo? São esses 3 casos aí. E dentro de cada um desses casos eu vou fazer uma estrutura condicional interna para verificar quantos minutos se passaram, e vale também a mesma coisa para esses daqui. Ora, se os 3 casos são caso a hora inicial seja menor do que a final, hora inicial maior que final e hora inicial igual a final, também se aplica aos minutos. Minuto inicial menor que o final, minuto inicial maior que o final e minuto inicial igual ao final. O que é que vai acontecer, né? De acordo com esses casos aí, a gente vai fazer a construção deles aqui agora. Então vamos lá, como eu falei, o primeiro caso é justamente se hora inicial for menor do que hora final. O que é que vai acontecer? Como é que eu vou obter a quantidade de horas que passou? Eu vou criar aqui uma variável chamada H de horas, né, evidentemente, e ela vai receber a subtração de HF por H1. É assim que eu obtenho a quantidade de horas que se passou. E como eu havia falado, eu preciso ver quantos minutos se passaram também. Então o primeiro caso aqui é justamente se o minuto inicial for menor do que o minuto final. Eu faço a mesma coisa que eu fiz em cima para horas. O minuto final vai ter subtraído de si o minuto inicial e assim eu tenho a quantidade de minutos que se passou. O segundo caso é se o minuto inicial for maior do que o minuto final. Se isso acontecer, como é que eu vou obter a quantidade de minutos? Bem, se o minuto inicial for maior do que o final, minha gente, isso quer dizer que
não se passou 1 hora sequer ainda, vocês entendem? Por isso a gente tem que subtrair 1 da variável h, que armazena as horas totais. Porque imagine que o jogo começou de 1h15 e depois o jogo terminou 2h10. Não passou-se nem sequer 1 hora. Quantos minutos faltavam para completar 1 hora? Ora, 5 minutos, né? Porque começou de 1h15 e terminou de 2h10. Então nesse caso basta que eu evoque aqui novamente a variável h, e aqui eu vou justamente fazer com que ela receba a própria variável h menos 1, porque não passou-se 1 hora. E para que eu tenha os minutos, nesse caso aqui, para que eu tenha os minutos no caso em que o minuto inicial é maior do que o final, qual é a fórmula? A fórmula é justamente fazer 60, por quê? Porque 1 hora possui 60 minutos, minha gente. Então, 60 menos minuto inicial e isto somado a minuto final. E existe o terceiro e último caso, que é justamente se o minuto inicial for igual ao minuto final. E se isso acontecer, o que é que ocorre? Minha gente, se o minuto inicial for igual ao final, isso quer dizer que não houve minutos, não houve quantidade de minutos contabilizada, mas 1 hora completa, vocês entendem? Passou-se na verdade 60 minutos e 60 minutos equivale a 1 hora. Então nesse caso eu venho aqui, certo? E coloco aqui na variável m de minuto, né? Vai receber 0. A etapa 2 desse passo aqui é justamente criar uma cadeia de ifs caso a hora inicial seja maior do que a final. O primeiro era caso a hora inicial fosse menor, agora vai ser caso seja maior. Beleza, então eu venho aqui, crio uma cadeia de ifs, caso a hora inicial seja maior do que a hora final, o que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que fazer para obter a quantidade de horas que se passou? Nesse caso aqui eu venho, evoco a variável h de horas e o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 24 e vou subtrair dele a hora inicial e vou somar a hora final para poder ter a quantidade de horas que se passou. Semelhante àquilo que a gente fez aqui, ó, né? Para poder obter a quantidade de minutos, caso o minuto inicial fosse maior do que o final. Mas evidentemente que não para por aí, porque eu preciso saber quantos minutos se passaram, né? E o que é que eu vou fazer para poder realizar esse procedimento? Bem, basta que eu venha aqui, né? Caso o minuto inicial seja menor do que o minuto final, é praticamente a mesma coisa, né, do passo anterior, né? Então m vai receber o que? M vai receber minuto final, né, menos minuto inicial. Aí tem um outro caso, como eu já falei, caso o minuto inicial seja maior do que o minuto final. Se isso acontecer, isso quer dizer que não passou-se nem sequer 1 hora. Então eu faço h recebe h menos 1. E em seguida, na variável minutos, eu vou colocar justamente que ela vai receber 60 menos minuto inicial, e isso somado a minuto final. E o último caso, como a gente já viu, é justamente se o minuto inicial for igual ao minuto final. Rapaz, Bcrude buga de vez em quando. Deixa eu vir pra cá. Pronto, agora sim, né? Nossa, cara, tá bugado meu Bcrude. Beleza, galera, eu tive que vir aqui para o site do Replyte para poder realizar o procedimento aí de construção do código. O site lá tá bugado, né? Esse site abençoado de Jesus. Então, continuando aqui, se o minuto inicial for igual ao final, não se passou-se nem sequer 1 minuto, minha gente. Então, no caso, m vai receber 0, né? Na verdade, passou-se 1 hora. A última etapa desse passo, minha gente, é criar uma cadeia de ifs para caso a hora inicial seja igual à hora final. Então eu venho aqui, coloco se hora inicial for igual à hora final. Nesse caso aqui, né, de acordo com a avaliação de quantos minutos se passaram, eu posso chegar aos seguintes resultados. Primeiro, não se passou-se nem sequer 1 hora. Segundo, passaram-se 23 horas. E terceiro, passaram-se 24 horas. Como assim, Sérgio? Vamos construir o código que eu vou explicar. Então vamos lá, eu vou fazer primeiro a avaliação de quantos minutos se passaram. Então o primeiro caso, como a gente já sabe, é se o minuto inicial for menor do que o minuto final. E a gente sabe muito bem, caso isso ocorra, a variável minutos
vai receber aqui o minuto final, tendo subtraído de si o minuto inicial. E nesse caso aqui, minha gente, hora, a variável h, que é de hora, vai receber 0. Por quê? Porque não passou-se nem sequer uma hora, minha gente. Vamos pegar um exemplo aqui. O jogo começou de 13 horas e terminou de 13h45. A hora é igual, né? 13h13. E o minuto inicial, que é 0, é menor do que o final, que é 45. Então, no caso, quantos minutos se passaram? Ora, 45. O segundo caso, como a gente já viu, é justamente se o minuto inicial for maior do que o minuto final. E caso isso ocorra, a maneira de obter a quantidade de minutos que passou, como a gente já viu, é fazer 60, equivalente a 60 minutos, vai ter subtraído de si o minuto inicial e vai ter somado também o minuto final. E assim eu vou ter a quantidade de minutos que se passaram. E nesse caso aqui, minha gente, hora vai receber, hora, que é H, vai receber justamente 23. Passaram-se 23 horas. Por exemplo, suponha que o jogo começou de 13h15 e suponha também que ele terminou de 13h10. Ora, se ele começou de 13h15 e terminou de 13h10, isso quer dizer que se passaram quase 24 horas. Por que, Sérgio, se passaram quase 24 horas? Ora, porque faltou 5 minutos para completar as 24, né? Porque terminou de 13h10, não de 13h15. Se fosse de 13h15, isso significaria que o minuto inicial fosse igual ao minuto final. E é justamente o caso seguinte, né? O caso seguinte é justamente se o minuto inicial for igual, ao minuto final. Se isso acontecer, significa que passaram-se, minha gente, 24 horas, né? Então é simples, o cálculo é simples. Se alguém chega para você e diz que o jogo começou de 13h20 e terminou de 13h20, ora, significa que passaram-se 24 horas, né? 12 com 12. Nesse caso aqui, o minuto, variável m aqui vai receber 0. Feito isso, por último a gente chega aqui e coloca simplesmente um print formatado inclusive, e coloca do jeito que está lá no enunciado. O jogo durou, aí você abre e fecha a chave, coloca o H aqui, né, correspondente à hora, e coloca aqui O e o S entre parênteses, e abre e fecha a chave novamente, M correspondente à variável minuto, e o S aqui entre parênteses. E agora vamos realizar os devidos testes. O primeiro é 7, 8, 9 e 10. Deixa eu copiar aqui para a gente poder ganhar tempo. O jogo durou 2 horas e 2 minutos. É o que está aqui? Sim, 2 horas e 2 minutos. O outro exemplo é esse daqui, 7 horas e 7 minutos, e terminou de 7 horas e 7 minutos também. Então a saída evidentemente tem que ser que o jogo durou 24 horas e 0 minutos, porque todas as entradas são iguais. 7, 7, 7 e 7. Olha, o jogo durou 24 horas e 0 minutos. O último exemplo de entrada é 7 horas e 10 minutos e terminou de 8 horas e 9 minutos. A saída tem que ser 0 horas e 59 minutos. 7, 10, 8, 9. Olha aí, o jogo durou 0 horas e 59 minutos. Código aceito, graças a Deus, mais uma vitória pra gente aí. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo.